Você se sente seguro no Brasil? Se a sua resposta for não, você não está sozinho. Uma pesquisa recente do Datafolha revela um dado assustador. 98% dos brasileiros sentem que o medo está crescendo. A sensação de insegurança não é apenas uma percepção. Ela é alimentada por uma realidade brutal, que muitas vezes explode em manchetes que gostaríamos de esquecer, mas não podemos. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais sombrios e complexos da história recente do Rio de Janeiro. Um evento que escancara as feridas de uma guerra que parece não ter fim. Vamos falar da operação policial mais letal da história da cidade, que deixou um rastro de 132 mortos em uma única manhã no Complexo do Alemão e da Penha. O que realmente aconteceu naquele dia? Foi uma operação legítima de combate ao crime ou uma chacina não anunciada? E o que isso nos diz sobre a segurança pública no nosso país? Gastos de bilhões de reais e o resultado nem chega perto de algo satisfatório. Para entender a tragédia no Complexo do Alemão e da Penha, primeiro precisamos entender o cenário. Por décadas, essa vasta região na área dos conjuntos de favelas da Zona da Leopoldina, na zona norte do município do Rio de Janeiro, está abandonada pelo Estado. É um território complexo, marcado por uma enorme desigualdade social, a ausência histórica do Estado e, consequentemente, o florescimento de diferentes grupos criminosos. De um lado, facções do tráfico de drogas disputam cada beco e viela. Do outro, as milícias, grupos paramilitares formados muitas vezes por agentes ou ex-agentes de segurança que se expandem sob a promessa de uma falsa proteção, cobrando taxas e controlando a vida dos moradores através do medo e da extorsão. É nesse caldeirão de tensões que a polícia é chamada a atuar. Muitas vezes com uma lógica de confronto que acaba vitimando quem mais deveria proteger a população. A operação no complexo foi justificada oficialmente como uma ação necessária para cumprir 100 mandatos de prisão. O discurso oficial fala em confronto, no qual traficantes receberam a polícia a tiros em uma mata na localidade. Mas os relatos dos moradores pintam um quadro muito diferente e aterrorizante. Falam de execuções sumárias de caças invadidas de pessoas rendidas e mesmo assim mortas. A cena era de guerra, helicópteros sobrevoando baixo, rajadas de tiros ecoando por horas e o desespero de famílias que não sabiam se seus parentes voltariam vivos para casa. Ao amanhecer, o saldo 60 corpos, chegando ao fim do dia com 132 corpos, um número que chocou o Brasil e o mundo, transformando o complexo de favelas no epicentro de um debate nacional sobre a letalidade policial e os limites do uso da força. O que torna esse evento ainda mais perturbador é que ele não é um ponto fora da curva, mas sim o sintoma de uma doença social crônica. A glamorização do crime, investigações e comissões parlamentares de inquérito, como a CPI do crime, tem revelado ao longo dos anos erros e a podridão que contamina partes do sistema. Há rumores que batalhões inteiros e delegacias estavam, na prática, vendendo proteção para criminosos, ou seja, recebendo propina para fazer vista grossa ou até para facilitar as atividades ilegais. Pior ainda, a infiltração de milicianos dentro da própria corporação policial cria uma rede de corrupção e violência que é extremamente difícil de desmantelar. As investigações mostraram conexões diretas entre presídios, de onde líderes de facções comandam suas operações, e gabinetes de políticos, numa teia de interesses que sacrifica a segurança da população em troca de poder e dinheiro. A operação no complexo, nesse contexto, deixa de ser vista apenas como um excesso e passa a ser questionada como parte de uma engrenagem muito maior e mais assustadora. Quando olhamos para o gráfico do Datafolha, com aquela barra vermelha da insegurança subindo vertiginosamente, entendemos o porquê. Não é apenas o medo do assalto na esquina, é o medo de um sistema falido. É o medo de uma polícia, que em vez de proteger, pode ser a fonte da violência. É o medo de viver em um lugar onde uma operação policial pode se transformar em uma chacina, e a justiça parece uma miragem distante,
A desconfiança na instituição, que deveria ser a guardiã da lei, é um dos pilares que sustenta essa sensação de pânico coletivo. Como podemos nos sentir seguros quando aqueles que portam o distintivo e a arma do Estado são vistos por muitos não como heróis, mas como uma ameaça? Essa erosão da confiança é talvez uma das consequências mais devastadoras dessa lógica de guerra. Diante de um cenário tão desolador, qual é a saída? A resposta não é simples. E certamente não passa por mais violência. Mas também áreas como esta e outras não devem ficar sem monitoramento e ações do Estado. Especialistas em segurança pública são unânimes em apontar que a política do confronto, do abate, já se provou ineficaz e trágica. A solução passa necessariamente por uma reforma profunda nas polícias, com mais inteligência e menos força bruta. Passa por um investimento maciço nas áreas mais pobres, levando não apenas asfalto e luz, mas também educação, cultura, esporte e oportunidades de trabalho. É preciso cortar o fluxo de jovens que veem no crime a única perspectiva de vida. E, acima de tudo, é preciso combater a corrupção de frente, expurgando os maus elementos das corporações e quebrando as conexões espúrias entre o crime e a política. Não podemos aceitar que a vida dentro ou fora da favela valha mais ou menos. Exigir mudanças na legislação e cobrar das autoridades por aquilo que são pagos para fazer. Cada uma daquelas 132 vidas perdidas tinha uma história, uma família, sonhos, policiais, suspeitos ou criminosos. A memória daquela manhã sangrenta no complexo não pode ser esquecida. Deve ser um lembrete a ser respondido nas urnas das próximas eleições. Ela, como outras, serve como um alerta permanente sobre o abismo em que podemos cair quando a barbárie se normaliza e a vida humana perde o seu valor. A crescente sensação de medo que os brasileiros sentem não vai diminuir com mais operações letais, mas sim com mais justiça, mais inteligência e mais cidadania. A paz não se constrói com fuzis e helicópteros sobrevoando comunidades, mas com a presença efetiva de um Estado que protege, cuida e oferece um futuro digno para todos, não importa o seu código de endereço postal onde nasceram. A luta por um país mais seguro é a luta por um país mais justo. Espero que essa análise tenha ajudado você a compreender a complexidade por trás das manchetes. Esse é um tema difícil, mas necessário. Se você acredita que discussões como essa são importantes, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário com a sua opinião. Queremos ouvir o que você pensa sobre tudo isso. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.